pessoas, meus amores, como vocês estão? Hoje eu vou sair um pouquinho do que eu tô acostumada a postar por aqui, porém ainda me mantendo no nosso tema principal, que é maternidade dia a dia. E hoje eu quero falar sobre viver os planos de Deus. Aí você pode me perguntar, mas o que isso tem a ver com maternidade? Calma que você logo vai entender. Eu sou uma pessoa cristã e tenho a minha fé, né? Independente da sua religião, qual seja, né? Fé é a base de tudo. E aí, há muitos anos atrás, né, eu vinha pedindo a Deus para viver os planos dele. Quem é cristão sabe que os planos de Deus são sempre melhores que os nossos. E eu sempre pedi a Deus para viver os sonhos dele, porque eu sabia disso. E os anos se passaram, eu estava vivendo a melhor fase da minha vida. Tinha me livrado de um relacionamento não tão saudável. Estava solteira, livre, desimpedida, com a mente bem, em paz, como eu não estava já há meses. Estava empreendendo, estava numa fase até legalzinha do meu empreendimento, enfim. Estava conseguindo me virar sozinha, né, com a ajuda de Deus, claro. E aí, em dezembro de 2021, eu estava muito doente, passei dezembro quase todo doente. Não sei quem lembra, mas teve uma virose, assim, que saiu pegando muita gente, que eu peguei essa virose 2 vezes. Metade do mês, no dia 15 mais ou menos, eu já estava bem melhor, me recuperei. E aí quando foi depois disso, eu adoeci novamente e foi terrível. Quando foi comecinho de janeiro, eu fiquei doente novamente. Tive início de infecção urinária, tava bem no comecinho mesmo, então deu pra tratar. Eu também tive chikungunya, graças a Deus ela me pegou bem leve. Enfim, eu já tava vendo um período bem doente, só que aí eu engravidei e não sabia. E aí eu ainda me sentindo bastante doente, meu cabelo começou a cair bastante. Eu sentindo muita dor nos pés, muito cansaço, muita fadiga. Foi bem difícil. E aí eu acredito que foi comecinho de março, se eu não estiver enganada. Eu tomando banho no chuveiro, a água bateu no bico do peito e aí eu senti o peito sensível e foi aí que eu desconfiei que eu estava grávida. Só que eu não contei nada pra meu marido, eu fui primeiro fazer exame de farmácia, né, aquele teste. E quando eu fiz o teste, gente, eu lembro que as duas faixinhas acenderam, só que uma ficou escura e a outra bem clarinha. Ainda continuei na dúvida, né? Eu não mostrei a ele, eu escondi a caixa. E no outro dia eu já fui fazer exame de sangue pra ter certeza, né? Porém, dentro de mim, algo já dizia que eu estava grávida. E aí eu tava com algumas dúvidas, sabe? Não sabia que decisões tomar em referente a algumas coisas da minha vida, inclusive meu empreendimento. E eu conversei com uma pessoa e tal. E a pessoa, eu tava na dúvida se eu fechava ou não, né? O delivery, que eu tenho um delivery. E aí, justamente por causa da gravidez, né? Porque eu pensei, gente, se eu tiver grávida, eu vou ter que fechar. Quem é que vai trabalhar no meu lugar? Quem é que vai fazer por mim? Ninguém ia fazer o tanto de serviço que eu fazia. E recebendo pouco. E aí, eu conversei com uma pessoa e a pessoa disse: Neide, quem sabe Deus não tá provando a tua fé. Eu disse, pronto, naquela mesma hora, gente, eu tive certeza que eu estava grávida, que eu iria fechar meu negócio, enfim, que ia ter uma reviravolta na minha vida mesmo. Naquele mesmo período eu fiz exame de sangue, não tive coragem de abrir na clínica, abri lá no delivery, né? E graças a Deus a minha irmã estava comigo, porque eu desabei, eu não tinha reação. Eu só sabia chorar, não sabia o que iria acontecer, fiquei na mesma hora com muitas dúvidas do que iria acontecer. Foi bem complicado, né? Principalmente o começo, porque eu me sentia muito cansada, não conseguia trabalhar. Eu sabia que ia ter que resolver as coisas pra fechar o delivery, porque eu não iria conseguir, porque assim, eu me sentia muito cansada. No começo eu até achava que era gravidez de risco, de tão mal que eu me sentia, eu enjoei tudo, mas um motivo pra eu não trabalhar com delivery de comida. E aí eu acredito que por volta do mês de junho, mais ou menos, né, a gente conseguiu resolver algumas coisas e eu me mudei, porque meu esposo já tinha essa casa aqui, só que estava alugada pra outra pessoa e ele morava em apartamento. E aí a gente se mudou pra cá, começou a resolver algumas coisas nessa... Não, sai daí. Começou a resolver algumas coisas daqui da casa e tal, mas ao mesmo tempo que eu estava muito feliz porque a gente estava aqui, eu estava me questionando por que eu estava grávida. Porque sim, gente, pra quem não sabe, eu não tinha vontade nenhuma de ser mãe e graças a Deus, Deus trabalhou muito isso na minha mente, porque senão eu iria com certeza rejeitar a criança. Já foi bem difícil aceitar no começo. Mas se Deus não tivesse trabalhado isso na minha mente, gente, eu não iria conseguir. Me questionando, né, muito sobre o porquê de tudo isso e tal. E aí, pra quem acredita, isso é realmente só pra quem acredita, tá? Naquele momento, Deus falou comigo e disse que eu já tava vivendo o meu sonho, né? Ele permitiu que eu vivesse um pouco do meu sonho, que era ser independente financeiramente, independente mentalmente, sabe? Não ter aquela dependência mental por ninguém.
E eu agora iria viver os planos de Deus, os sonhos de Deus. Com isso eu quero dizer uma coisa. Gente, não é fácil. A gente acha que viver os sonhos de Deus vai ser tudo mil maravilhas. Não é, porque sempre vai ter alguma coisinha que a gente não queria passar, que a gente não gostaria pra nossa vida. Vai ser bem difícil, mas lembrando que os planos de Deus, os sonhos de Deus são sempre maiores e melhores que os nossos. Hoje nós estamos aqui, né, vivendo as promessas de Deus e sabendo que ainda não acabou, que Deus ainda vai cumprir muito mais e que a neném, que é parte do plano dele, está aqui forte, saudável. Com 1 ano, com 11 meses foi que ela veio ter a primeira gripe. Então, só Deus que faz coisas impossíveis aos nossos olhos. E Ele tem cuidado muito bem de nós. Tenho certeza que vai cuidar muito bem de você e da sua família também. Já aproveitando para pedir para você se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e acompanhar todos os nossos vídeos, porque uma coisa é certa, todos verão o cumprimento de Deus, né, nas nossas vidas, porque Ele tem prometido. Então fica de olho aqui no canal. Já comenta aqui, se você tiver coragem, de dizer pra mim quais são os planos de Deus que você está vivendo nesse momento. E não esquece de compartilhar pra ajudar a gente, tá bom? É muito incrível como, independente da dificuldade, mas viver os planos de Deus vai ser sempre melhor. Né, mamãe?